Dando continuidade à série de vídeos aula que nós estamos fazendo sobre formação de preço de vendas, promovido pelo SESF-RS, Sindicato das Empresas Serviços Funerários do Estado do Rio Grande do Sul, daremos continuidade então nesse nosso terceiro e último vídeo. Anteriormente, então, nós vimos alguns conceitos de custo, despesa, de análise de mercado. Vimos uma planilha prática, não é, que estará à disposição dos senhores, então, para uso e estudo e principalmente conhecimento da sua estrutura empresarial. E agora, então, nós vamos para o nosso terceiro vídeo aí da série, né, da formação de preços de vendas no serviço funerário. Então, agora vamos a algumas reflexões, depois que nós fizemos, então, o exercício, né, de cálculo da nosso valor de venda, onde a gente aprendeu ali sobre despesas, algumas despesas que até então poderiam não estar sendo consideradas pelos senhores na formação de preço dos seus serviços. Vimos o conceito de custos, né, a alocação daquelas despesas, conceito de custos diretos, aí, de pessoal e material aplicado, algumas despesas variáveis, como os impostos, como taxas de juros, de cartão de crédito, comissão de vendedores. Calculamos então ali, vimos como se calcular uma margem, não é, de lucro, e chegamos ao preço de venda, preço final, com o ponto de equilíbrio e a margem de contribuição. Então, esta ferramenta nos levou a um valor lá em torno de R$ 2.500 para um serviço prestado. Né? Então, agora, vamos a algumas reflexões. Já que localizamos o nosso preço de venda, é só aplicar? A resposta é que ainda não. Primeiramente, é necessário conhecer se o valor que estamos oferecendo acompanha o mercado. Caso afirmativo, né, acreditamos que sim, que deve ser utilizado o valor calculado. Caso esteja acima, então deverá ser revista toda a nossa planilha e definir o que deve ser feito para reduzir custos e conseguirmos então ajustar este preço do serviço. Uma vez analisados todos os pontos e ainda assim o valor estando maior que o concorrente, talvez seja necessário avaliar o volume mix de vendas e planejar um que seja mais adequado. Né? É conhecido que muitas empresas do setor oferecem um mix de serviços variados. Como reflexo, se observa uma redução dos percentuais aplicados a cada serviço, com o melhor aproveitamento da estrutura disponível, resultando em uma alocação de despesas fixas que permite preços mais competitivos, porque as nossas despesas fixas estarão divididas por um número maior de serviços. Quanto maior o número de serviços oferecidos, vendidos, menor será o valor unitário daquela despesa fixa. Né? Exemplo de serviços oferecidos pelo setor funerário: tanatopraxia, floriculturas, memorial, ou melhor, marmoraria, aluguel de capelas, gestão de cemitérios, crematórios, planos funerários e cerimonial. A seguir, então, nós vamos apresentar algumas reflexões em relação ao valor do preço de venda a ser praticado. Isso também possibilita a compreensão do potencial de lucro que pode se ter, levando em consideração essas características do mercado em que sua empresa atua, assim como dos serviços que são prestados. Então, considerando aqui uma especificação de mercado onde há quase nenhuma concorrência, há uma busca pela excelência, pelos nossos clientes, novas técnicas, a exclusividade ou autorização para executar determinados serviços ou é uma credenciada, clientes com maior poder aquisitivo, exigências de maior qualidade, tudo isso indica um preço de serviço mais alto. Então, pouca concorrência, excelência conquistada pela empresa, novas técnicas, exclusividade ou autorizada, credenciada de alguma instituição,
É um cliente com maior poder aquisitivo, exigência de qualidade no serviço, tudo isso nos permite uma prática de preço mais alto. Para o preço médio, normalmente há alguma concorrência, clientes com um bom poder aquisitivo, há várias opções de orçamento e exigência relativa de qualidade. Aí é possível prática de um preço médio. Já quando no mercado há muita concorrência, clientes com menor poder aquisitivo, há várias opções de orçamento, há uma menor exigência de qualidade e há pouca importância para a excelência da empresa, é o caso onde há a prática do preço baixo. Então, conhecendo o seu mercado, conhecendo a sua própria empresa, conhecendo os seus clientes, é possível definir esta política de preço, se um preço alto, um preço médio ou um preço baixo. Quero falar um pouquinho sobre planejamento financeiro, para finalizarmos então a nossa apresentação. Falar de formação de preço, a gente está falando de um dos itens que está envolvido no planejamento financeiro do nosso negócio. O que é o planejamento financeiro? É um processo racional de gerenciar recursos, sendo a diretriz que conduzirá as ações da empresa. O planejamento financeiro ele é desenvolvido por meio de projeções, como estimativa de uma posição econômica financeira apurada. Eu posso fazer uma projeção de um cenário positivo, um cenário realista, um cenário muito conservador. Eu tendo esses cenários e dependendo da economia, do andar da nossa empresa, a gente pode aplicar uma política ou outra. A manutenção de uma liquidez confortável é fruto de uma série de decisões e atitudes tomadas diariamente. Então, o planejamento financeiro ele não acontece apenas uma vez, eu fiz o meu planejamento e está feito. Não. O planejamento financeiro ele acontece diariamente com a execução daquilo que foi planejado, daquilo que foi projetado. Manutenção de liquidez. O que é isso? Significa que os recursos que entram no caixa da empresa são suficientes para pagar seus compromissos. Isso é um dos objetivos do planejamento financeiro, é manter a liquidez da minha empresa. Temos agora aqui alguns exemplos práticos, vamos dizer assim, de decisões que afetam negativamente os resultados da empresa e afetam então aí o nosso planejamento financeiro. Como, por exemplo, o aumento de estoque por compras excessivas ou quedas nas vendas. Nós falamos anteriormente, ao analisarmos a nossa planilha, um item chamado custo de oportunidade, que é aquele custo do dinheiro que está parado na minha empresa, o custo do meu estoque. Por exemplo, no setor funerário, nós comentamos que um estoque de urnas parado é um custo financeiro que está ali, ineficiente. O que poderia se fazer nesse caso? Reduzir o estoque, ter um estoque mais planejado, comprar de um centro de distribuição quando tiver a necessidade, ou seja, montar uma associação de compras onde tenha um estoque lá que faça esse repasse para as empresas funerárias, porque se sabe que o estoque parado é o dinheiro que está perdendo valor ali. Salvo, obviamente, uma estratégia de compra de quantidades que vai me permitir um desconto maior, reduzir custos com fretes, um desconto especial. Naturalmente que eu estou falando aqui aquele estoque comprado sem um prévio planejamento. O aumento no prazo de venda com financiamentos pela própria empresa. O meu cliente me pediu para fazer em 3 vezes. Não tem problema, farei em 3 vezes. Vou repassar o custo financeiro. Uma estratégia de vendas muito usada neste caso é já ter uma planilha de vendas com um preço no qual eu incluo o custo financeiro para fazer em 6 vezes. E se o meu cliente me pedir um pagamento à vista, eu desconto este custo financeiro lá da minha planilha de vendas,
Ou seja, a minha planilha de vendas, o meu valor de venda, já está embutido o meu valor dos juros que eu vou financiar o meu cliente. Porque é muito mais fácil eu dar um desconto para pagamento à vista, né? Infelizmente, essa é a realidade. É muito mais fácil eu dar um desconto de algo que já está embutido do que eu acrescentar juros sobre o preço da minha tabela. Isso muitas vezes o cliente não aceita. Então, uma sugestão é, coloque isso na sua planilha de vendas, no seu valor do serviço, já o custo para o cliente fazer em 6 vezes. Se este cliente quiser à vista, eu então desconto este percentual de juros e ofereço ali um desconto em 3, 4 vezes, ou se à vista eu tiro todo o juro desta minha planilha. O aumento da inadimplência, então é importante analisar aí o perfil do cliente, o aumento de compras à vista, se eu puder, assim como cliente, receber à vista, eu puder pagar a prazo melhor, aumento do tempo empregado na prestação de serviço, eu tenho que ser mais eficiente, retirada de recursos para aplicação em outras atividades é um grande erro, excesso de retiradas pelos sócios, tudo isso resulta em uma redução de lucros e tem que ser cuidado pela empresa. Então essas decisões que afetam negativamente o resultado da empresa, não é? Ou seja, uma redução dos lucros, todos esses itens aqui são de grande importância que o empresário cuide. A gente falou aqui do aumento de estoques por compra excessiva, aumento do prazo de vendas com financiamento pela própria empresa. A inadimplência é um item muito presente ainda, por conhecimento. Uma vez um empresário abriu a gaveta e tinha um bolo de cheques. Ele disse: Evanier, esse aqui é o meu lucro do ano, que infelizmente não aconteceu, porque ele não cuidou no momento de contratação do seu serviço pela família. Então é importante fazer uma análise de crédito, uma análise de quem está fornecendo aquele cheque, se for ainda recebendo em cheque. Hoje em dia, a alternativa do recebimento via cartão de crédito é uma opção que, apesar de ter a taxa do cartão, às vezes tem juros, mas é a opção mais segura para reduzir a inadimplência. Mesmo assim, uma consulta SPC, Serasa, se a pessoa estiver com o nome sujo, chamar de cantinho. Nome sujo se diz, o nome está constando uma dessas listas de restrição, não é? Então é importante chamar, porque é um momento de luta, um momento triste, infelizmente, mas é importante chamar aquele familiar ou outro e perguntar: olha, seu nome, infelizmente, não foi aprovado no cadastro, teria outra pessoa da família que pudesse ou pagar com cartão ou que não tivesse com restrição, né? Tendo todo este cuidado necessário que a área funerária necessita. Mas, se não tomar esse cuidado antes da prestação do serviço, possivelmente aquele que já está inadimplente em algumas empresas, ele possivelmente será um desses cheques na sua gaveta. Então tem que tomar cuidado antes de começar a prestação do serviço, né? Pegar a ordem de serviço, emitir a nota direitinho, ter autorização, analisar o crédito, preferencialmente ao receber à vista ou com o cartão de crédito. Compras a prazo, né? Se possível, utilizar o recurso do fornecedor para bancar o seu negócio, a não ser que ele dê um desconto à vista. Aumento do tempo empregado na prestação de serviço, buscar sempre maior efetividade na realização dos seus serviços, seja na preparação do corpo, seja no deslocamento até o local do velório, seja no próprio enterro, ou seja, seus profissionais, quanto antes estiverem disponíveis, antes eles poderão estar realizando outro serviço, né? Retirada de recursos para aplicação em outras atividades. É muito importante na empresa ter muito claras as atividades prestadas por ela e, dentro da possibilidade, usar a contabilidade para registrar as receitas de cada tipo de atividade, os custos de cada atividade e as despesas, identificar qual é o percentual para cada uma delas. Desta forma, não se estará tirando um bom dinheiro para colocar no mau negócio. Então, conhecer, sim, cada atividade realizada pela empresa e não misturar tudo, porque às vezes
uma atividade que está dando prejuízo está tirando lucro de outra atividade boa. Então é importante separar e conhecer bem esses custos e despesas de cada uma delas. Excesso de retirada pelos sócios. Não raras as vezes a empresa está mal e o sócio está bem. Então aí tem um aconselhamento que eu dou, tenha o seu prolabore, apure o lucro do mês, veja aquilo que é fundo que tem que ser aplicado para a renovação da frota de veículos, manutenção, para pagamento das despesas do próximo mês, e o que sobrar sim é lucro, pode e deve ser distribuído para o empreendedor, que afinal de contas é ele que dá o seu nome, ele que está à frente da empresa. Mas não comprometer a empresa com excesso de retiradas. Em contraponto àquelas ações que reduzem o lucro, nós temos ações que aumentam os lucros. Aqui nós vamos trazer algumas. A redução de estoques de materiais ou mercadorias excedentes. Como eu já falei, estoque parado é dinheiro perdido. Então a gente tem que ter um estoque para ser utilizado no próximo mês, no máximo 2 meses. Os senhores têm esse conhecimento e esta possibilidade de análise da melhor forma. Redução dos prazos de recebimento das vendas mediante aumento das vendas à vista, como eu sugeri, ter uma planilha de venda a prazo. Se o cliente fizer à vista, eu vou lá e tiro aqueles juros lá de dentro e dou o desconto para o cliente. Isso será um incentivo para a venda à vista, receber antes. Ações efetivas de cobrança e melhoria de crediário, como eu comentei anteriormente, analisar o crédito daquela pessoa com todo o cuidado que o momento do luto necessita. Aumento dos prazos de pagamentos aos fornecedores. Então, se o fornecedor não vai me dar um desconto, se eu pagar à vista e eu puder parcelar, eu vou fazer parcelado o pagamento. Isso é uma consequência natural. Entrada de novos recursos no caixa. Então, se a empresa não está muito bem, mas ela está passando por um momento de sazonalidade, porque o setor funerário tem isso, é sabido que no estado do Rio Grande do Sul, na época do inverno, tem um aumento no número de óbitos. Já no verão, primavera, verão, há uma redução no número de óbitos. Então, o que se tem essa sazonalidade, no momento que a gente tiver em baixa, a necessidade de ter um recurso para manter as despesas fixas e os custos ali da minha empresa, tá? Então, quando a gente fala de integralização de capital pelos sócios, muitas vezes naquele momento de sazonalidade de baixa, às vezes o sócio tem que tirar ou de um outro negócio, e fazer um aporte. Isso também serve para ampliar o leque de serviços que a empresa oferece. O sócio faz um aporte, por exemplo, muito comum hoje em dia, uma ampliação com novos negócios, laboratórios de tanatopraxia, pagar um curso para um novo profissional, ou seja, diferenciar a empresa no mercado. Vendas à vista de equipamentos ociosos. Então é outra coisa, eu tenho um veículo que eu não estou mais usando, vende. Veículo parado é dinheiro perdido. Isso vale para qualquer equipamento. Às vezes, um equipamento que para nós está ali parado, ele é muito útil para uma outra empresa. Então, venda desses equipamentos ociosos. Então, quero fazer as considerações finais aqui para falar sobre essas nossas 3 vídeos aulas sobre formação de preços, onde nós, em nome do CESF, CESF-RS, trouxemos aqui algumas reflexões sobre formação de preço de vendas de serviços no setor funerário. Nós vimos aqui alguns conceitos de despesas, de custos, de ponto de equilíbrio, margem de contribuição, mas não só isso. Falamos sobre a necessidade no planejamento financeiro, que é aquele que deve ser feito diariamente. Então, as nossas considerações finais. Considerando as características do setor, acreditamos que, com a concorrência cada dia mais presente, o uso de técnicas para gestão financeira, nela se incluindo a definição de preço de venda, torna-se cada dia mais exigido, sob pena de estar operando no prejuízo. Nós propomos aos senhores uma reflexão sobre os itens apresentados, porque assim acreditamos que estarão gerenciando melhor seus preços e aplicando valores justos, obtendo o lucro almejado, tornando viável a atividade, principalmente valorizando o segmento funerário. Eu sou o Evanir, estive aqui então falando sobre essa questão da formação de preço em nome do CESF. Tem aqui a minha formação, meu contato,
Eu agradeço a todos, não é? Eu espero ter contribuído para o mercado funerário do estado do Rio Grande do Sul. E se eu pudesse deixar no recado final, eu diria que todas as empresas funerárias do estado tenham acesso a esse treinamento, a essas reflexões, porque o que não se deve fazer é brigar com preço, somente preço, sem ter uma análise efetiva até o meu limite de preço baixo. A coisa mais triste que tem, como eu já ouvi de alguns empresários, é chegar para mim e dizer: Evanir, estou com processo trabalhista porque eu não consegui pagar todos os encargos na rescisão. O que eu digo? No momento da formação de preço, devia ter feito essa reserva para o momento que eu precisasse. Então, tem muitas empresas contratando PJ quando não deveria, está caracterizado que é um vínculo trabalhista, correndo riscos muito grandes. Muitas vezes, por quê? Porque a concorrência está focada apenas no preço baixo. Pode-se cobrar um preço baixo, desde que se conheça a estrutura desse preço e não comprometa o seu negócio. Então, desejo sucesso a todos, em nome do SESF, agradeço e espero que façam bom uso deste material.